braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar. Cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar. Nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer. Nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do meu ser, quero sempre viver. Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração. Seu povo querido, sempre no meu coração. Elas vêm com força, vêm pra transformar. Cada história um mundo pronto pra brilhar. A vida ensina, o tempo molda. Cada palavra é um sonho que acorda. Seguindo em frente sem olhar pra trás. Conectando almas, vozes cheias de paz. Elas, uma conversa inicia. Elas vivem, elas sempre fazem sonhar. De coração aberto, o mundo se refaz. Elas são inspiração, coragem e mais. Voz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem a alcançar. Juntas na jornada, aprendendo a voar. Toda conversa, um novo lugar. Se o caminho escurecer, elas vão iluminar. Com histórias e memórias, nada pode parar. Ela, uma conversa inicia. Elas vivem, elas sempre fazem sonhar. De coração aberto, o mundo se faz. Elas são inspiração, coragem e mais. Voz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem a alcançar. Elas, uma conversa inicia. Elas vivem, elas sentem, fazem sonhar. De coração aberto, o mundo se refaz. Elas são inspiração, coragem e mais. Voz que ecoa, que faz acreditar no poder do hoje, no que vem a alcançar. Juntas na jornada, aprendendo a voar. Toda conversa, um novo lugar. Olá, eu sou Lucilene Gittler e está começando mais um Elas, uma conversa e Cia. E hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Letícia Renosto. Seja bem-vinda, doutora Letícia, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada.
né? Primeiramente, boa noite a todo mundo e muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu também estou muito feliz em recebê-la. A doutora Letícia é farmacêutica esteta, mamãe da Cecília, esposa do Tiago e hoje está trabalhando na clínica Olhares. Isso aí. mesmo. Que bacana. Então, primeiro, quero conhecer um pouco da doutora Letícia. Doutora, conta para nós. Nascida... Eu sou na verdade, de Mangueirinha, Paraná, né? Nasceu em Mangueirinha, no Paraná. Aí eu tinha 4, 5 anos, nós viemos à Renascença. Tá. Isso. Então você nasceu em Mangueirinha. Sim, lá no comecinho. E aí veio morar em Renascença, Renascença eu tinha uns pequena. 4, 5 anos de idade. E ali você ficou até se formar? Sim. Eu morei em Renascença até eu ir embora para Sorriso, no Mato Grosso. Então, há 10 anos atrás, né? Aí você foi morar no Mato Grosso? Tem 10 anos. Ficou 10 anos lá. Na verdade, tem 2 anos que a gente voltou, então eu fiquei 8 anos. A gente foi em 2015, né? Eu fui em 2015, tem 2 anos que nós retornamos. Mas desde então, em Renascença. Olha só. E lá no Mato Grosso, vocês moravam em qual cidade? Sorriso. Sorriso. Isso, Sorriso. Nossa, é uma boa diferença, né? Sim, é uma boa diferença. Bastante calor. Exatamente. E me conte quem são os seus pais? Meus pais moram em Renascença, Alcides e Marilda. Eles trabalham na parte de agricultura, né? Eles têm lavoura, então bem parte de agricultura mesmo, mas em Renascença. Eles trabalham com agricultura. Sim, isso. E você tem uma irmã? Sim. Só uma? Só uma irmã mais nova, a Mais Priscila. nova. Isso. Está gravidinha do Matheus, quase ganhando o Matheus. Que bacana. Logo vem um bebezinho aí pra nós. Aí, então a princípio era só a Cecília de Neto agora. Só. Agora vai dividir o colinho dos vovôs. Agora vem um menininho também. Que bacana, que bacana. E aí, me conte mais sobre a tua profissão, Sim. Letícia. No caso, assim, você sempre quis trabalhar nessa área? Na verdade, eu fui me descobrindo, né? Eu tenho 15 anos de formada já, então eu me formei comecinho de 2011, né? A gente cola grau comecinho de 2011, então tem aí já 15 anos de formação. E no início, é aquela coisa, a gente vai se descobrindo, né? Então, assim, trabalhei em hospital, em laboratório, depois eu fui para farmácia comercial. Chegando em Sorriso, eu já fui para a parte pública, então para o setor público, gostei bastante também. Mas eu ainda sentia que eu precisava de mais, sabe? Que eu não conseguia atingir as pessoas da forma que eu gostaria. E aí eu procurei bastante. Primeiro eu fiz uma especialização em acupuntura, né? Aquela medicina tradicional chinesa, gostei também bastante. Mas assim, ainda, por mais que eu gostava, não comecei a atuar na área. Continuei no setor público, né? Eu trabalhava na UPA, depois eu fui para uma farmácia cidadã do município de Sorriso, né? Parte pública mesmo. E aí sim, né? Procurando bastante, não sei, veio algo que eu encontrei a parte de estética. E aí sim eu fui fazer a especialização, né? Em saúde e estética, farmácia e estética. Então você tem que ter uma formação base na área de saúde, né? E aí você pode se especializar nessa parte de uma estética mais avançada, né? Nesses procedimentos. Aí sim, aí foram 2 anos e meio, quase 3 anos de especialização, aonde eu me encontrei. Daí eu posso falar que a partir daí você fala assim, agora eu me encontrei, né? Realmente eu vi sentido em tudo que eu poderia fazer. Eu me senti útil na minha profissão. Não que antes eu não era, mas eu queria fazer diferença na vida das pessoas, sabe? É aquele algo mais, Isso, né? Isso. Eu sabia que eu poderia sempre servir mais na vida das pessoas. E aí foi na estética que eu me encontrei. No início eu atendi também acupuntura, mas aí você vai vendo, né, do decorrer do tempo, que realmente, assim, é o palpitar do teu coração, que realmente você gosta mesmo. E aí acabei ficando só com a parte da estética. Olha e aí só. sim me encontrei. Que bacana. E você se formou aqui em Beltrão?
Em farmácia, eu me formei em 2 vizinhos pela Unicep. Ah, Na que acho que época não nem tinha tinha, aqui. não, na época nem tinha, ó, a época, né? Mas faz tempo. Mas eu sei do que você está falando. Não tinha a Unicep ainda aqui em Francisco Beltrão. Eu me formei em 2 vizinhos. E aí, então, a formação base, né, de farmácia generalista foi em 2 vizinhos mesmo. E aí, depois que vieram as especializações, né? Fiz uma especialização aqui em Francisco Beltrão também, mas mais geral, né? Farmacologia bem aplicada na parte como eu atuava em farmácia. E aí, depois que vieram essas outras especializações, eu já estava lá no Mato Grosso. Aí, tanto de acupuntura, né? Eu fiz em Sinop. E aí, essa parte de estética eu fiz em Cuiabá. Então, foi na capital lá do Mato Grosso que eu fiz em Cuiabá a especialização na parte de estética. Mas assim, por exemplo, quando você era criança, você queria trabalhar na área de saúde? Era uma coisa que você almejava ou não? Sabe, assim, ó, eu lembro que eu brincava muito, assim, até eu tava pensando sobre, eu brincava muito com a questão das apresentações. Isso aqui é diferente pra mim, né? Eu Aham. falei, ai, meu Deus, nunca é a primeira experiência. Mas, assim, eu sempre foi mais voltado para a área da saúde mesmo. Ai, apresentar algo, ou brincar de médico, sabe? Então, era mais voltado para isso mesmo. E hoje, realmente, assim, eu não me vejo em outra área que não seja da saúde, né? Então, fosse farmácia ou uma medicina, enfim, uma odontologia, uma enfermagem, não sei, mas seria o segmento da saúde mesmo, é onde eu vejo que eu me encaixo, sabe? Sim. E hoje você trabalha com a beleza. Sim, Eu acho que num momento que as pessoas têm buscado tanto essa. Porque fala-se muito. Muito é julgado, sim, né? Essa parte sim. da estética. Mas, ao mesmo tempo, eu estava vendo uma reportagem alguns dias atrás, como o mercado da terceira idade tem crescido. Sim. No sentido assim, por exemplo, nos desfiles de moda, claro que é uma coisa do meu segmento, então eu acompanho bastante. Agora eles estão tendo modelos da terceira idade. E eu fico feliz com isso, porque, gente, né, nós temos a mesma idade. Quando nós tínhamos, sei lá, 15, 16 anos, na nossa cabeça, uma pessoa com 30 e poucos anos, né? Como a gente, já era uma pessoa velha. Sim. E a gente não se sente velha. Não. Como muda, né? Então, assim, por que uma pessoa... não, chegou nos 50 anos, ela para a vida? Não, Exato. tem muito para se viver. Inclusive, foi o tema do Enem, né? Da redação do Enem. Sim, verdade. E quando eu vi assim, eu falei, nossa, eu gostei da ideia, sabe? Eu achei bem interessante falar sobre isso, porque é uma questão que deve ser falada. Sim. Essa questão que você trouxe desse reencontro, assim, dessa questão, eu quero mais. Eu vivi isso por muito tempo, sabe? Eu pensava assim todos os dias. Eu gosto do que eu faço. Eu trabalhei por 15 anos na área financeira, então, assim, é muito tempo. Você não fica se você não gosta, né? Exatamente. Gosta, mas ainda tem aquele sentimento de algo mais. Mas gritava dentro de mim assim, tá, mas é só isso. E aí, quando você começa a impactar pessoas, assim, por exemplo, agora quando você falou assim, isso aqui é novo pra mim, eu pensei, cara, eu possibilitei uma experiência nova para uma pessoa. Sim. E é tão gostoso isso, porque talvez para algumas pessoas, claro que você comunica muito bem, você tá sempre nas redes sociais, mas já passaram pessoas por aqui que têm muita dificuldade de falar. E elas chegam aqui assim, meio, não sei. E quando elas percebem, assim, passou 2 horas, Fica a gente leve, conversou. né? Por quê? Porque é leve, é uma conversa, e as pessoas até esquecem. Né? E isso é muito interessante, eu gosto muito disso, eu acho que isso faz a gente perceber que a gente sempre pode ir mais, a gente pode ir além. E por que eu quis falar isso, né? Às vezes a pessoa passa uma carreira inteira ali trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, uma vida toda, se frustrando,
e não sai, porque eu vou me aposentar aqui. Aquela margem de segurança, né? Todo mundo Exatamente. teve esse medo. Você teve esse Sim. medo quando você teve que dar o outro passo. Sim. Eu tive esse medo também, porque eu estava naquela linha de segurança, estava, né, parte pública, era bom, eu gostava. Mas não era ainda o que me enchia os olhos, né? Sim. Ou o que fazia meu coração bater mais forte, enfim, fazer diferença na vida das pessoas. Exatamente. E eu acho, assim, que isso a gente já até conversou, né? Aham. No consultório, um dia eu fui fazer uma avaliação com a doutora Letícia e eu falei, nossa, a gente conversou assim, parecia que nós éramos Aham, amigas de infância isso, conversando. Eu falei, você tem que ir no meu podcast. E a gente conversou muito sobre isso, porque querendo ou não, os nossos, tanto o meu trabalho quanto o seu, eles levam autoestima para as Sim. pessoas e levam transformação. Sim, que não é só o externo, né? Que a gente conversou também. Exatamente. Porque, assim, muitas pessoas pensam, ai, por que tanto? Por que mudar essa parte externa? Mas tem muitas coisas que o externo, a gente consegue melhorar aquela dor que está escondida, né? E aí, quando você vê o brilho no olhar da pessoa de algo que a gente fez, ou muito, ou pouco, aí você sente toda a diferença. Então, assim, não é só aquela beleza externa. Algo que incomodava a pessoa por anos. Sim. Anos. Aí você consegue ajudar nisso, né? Então, não é só a beleza externa, né? Não é só o uma cura. superficial. Exatamente. É uma cura interior. Isso. E por que eu falo isso? Eu até comentei contigo que eu fiz mamentoplastia, né? Isso. Eu fiz mamentoplastia há uns 12 anos atrás, uns 10 anos atrás, eu acho. Ou 10, 11 anos. E assim, o meu queixo sempre foi muito pequeno. Ele ainda é pequeno, né? Mas isso me incomodava muito. Da forma como a câmera está para nós hoje, Jamais nossa, você aceitaria, né? desesperador. Eu não Sim. aceitava que tirasse uma foto minha de lado. Nunca. Eu tinha pânico, eu tinha desespero, sabe? E aí, eu decidi, eu fui atrás e comecei a pesquisar e eu fiz a mentoplastia e, gente, a minha vida, assim, parece que eu... Tirou aquela... Não, né? a minha vida girou, Sim. tipo, sabe? E foi muito bom. E eu sempre falo pra todas as pessoas, assim, cara, se você tem vontade de fazer uma cirurgia plástica, Isso. um procedimento, Isso. vai atrás e faz. Sabe? Se você quer, vai atrás e faz. Esses dias eu tava vendo da orelha, né? Nossa, as pessoas que têm esse problema Vivem uma vida escondidas Sim. aqui, ó. Né? sofrem, Isso, é um sabe? sofrimento. Aham. Gente, e é uma cirurgia super simples. Meu Deus. É estético, mas é simples. Mas olha a Exatamente. cura que tira, né? Com certeza, porque assim, ó, imagina, por exemplo, uma menina. Ela não pode pôr o cabelo atrás da orelha. Tipo, cara, às vezes a gente, porque eu sempre falo isso, eu nunca vou esquecer o profissional que me atendeu, o Dr. Jonatas Claus, um excelente profissional. Hoje ele nem atende mais aqui em Beltrão, mas ele atende em Florianópolis. E eu lembro, assim, que ele pegou um livro e ele começou a me mostrar. E ele falou assim, Lucilene, o teu caso é menos grave do que esse aqui. E eu falei, não pode. Porque a gente enxerga muito maior. Muito maior. Isso. E assim, e ele falou, é assim. Eu falei, gente, como que pode, né? E depois, eu lembro que quando eu fiz a cirurgia, foi final do ano, assim. E eu lembro que a minha madrinha me falava assim, onde que já se viu fazer uma cirurgia? É perigoso passar por anestesia. E eu pensava, cara, mas eu quero. E o mais engraçado é que eu contei pra minha mãe, tipo assim, faltava uma semana pra mim fazer a cirurgia. Eu fui, marquei tudo. Já tá decidido. Porque daí eu pensava assim, não, ela vai ficar nervosa, né? Sim. E aí eu fui, fiz, deu tudo certo e tal. E eu lembro que depois a minha madrinha falou assim, nossa, realmente deu diferença, né? E é muito engraçado porque, tipo, eu fiz no queixo. Mas as pessoas até me falavam assim, nossa, você mexeu no nariz? O que você fez? Mudou todo, Mudou, sabe? E por que eu gosto sempre de evidenciar isso? Eu sempre falo que, às vezes, as pessoas que estão nos acompanhando, a gente não sabe quem é, a gente não sabe as histórias dessas pessoas.
E às vezes é uma pessoa que tá ali há quanto tempo passando por uma situação e tal e tal. Cara, vai atrás, Sim. sabe? Busca realizar os teus sonhos. Se você acha que isso vai te fazer bem, vai, sabe? Claro que, né, para tudo hoje existe um investimento Sim. e tal, mas assim, se você quer, vai atrás. Hoje em dia dá. Exatamente. Mas eu atendo muito esse público 45 mais, 50 mais, né? Que vem em busca mesmo disso. E às vezes vem em busca não é de algo pontual. É bastante assim, eu tô com a sensação de ser rosto cansado, ou trabalhei por anos e agora tô com o rosto cansado. Ai, meu rosto derreteu. Não me enxergo mais, sabe? Eu tenho até uma das últimas pacientes nesse perfil que eu atendi aqui, que me marcou assim, querida. Ela nunca tinha feito nada e foi o marido dela, inclusive, que falou, faz uma consulta, né, vê se você gosta, o que você acha, e depois ela retornou, né, para os procedimentos. E ela me contando a vida dela. Então, a vida, assim, uma vida de muito trabalho, né? Uma mãe, uma avó que, enfim, teve percas aí durante a vida bem fortes e nunca tinha feito nada. A gente fez, assim, 3 coisas pontuais. Quando ela retornou, né, no retorno, o brilho daquela mulher, sabe? Eu chorei junto com ela. Ela se emocionou quando a gente fez o antes e o depois. E ela falou, meu Deus, olha como eu estou hoje, sabe? Era 20 dias depois, assim, já teve uma mudança bem significativa com coisas pontuais, nem foram tantos procedimentos assim. E aí, assim, ver aquela lágrima escorrendo, sabe? E naquilo, então, assim, não é só aquele estético. Não. Ela se reencontrou, ela se resgatou, sabe? Então, isso, assim, é o que dá sentido também, tudo que a gente faz. E não tem preço, né? Não tem. Eu falo assim porque tanto eu quanto você lidamos com dores de pessoas. Sim. E, na grande maioria, mulheres. Sim. Claro que Sim, hoje, sim. né, os homens Não, mas buscam ainda muito mais. Mas ainda é um público muito maior feminino, né? Exatamente. E assim, quando você dá aquele insight, assim, cara, isso aqui, você consegue melhorar, sabe? Nossa, a pessoa, ela se realiza. E isso é motivador, isso Sim. é transformador. Tanto para a pessoa que está recebendo, quanto para a gente, né? Você vê que você está no caminho certo, Sim. fazendo o que você gosta. Que você, né, Realmente que tá fazendo sentido, né? O que você está ali. Então, eu acho muito interessante essa área da estética e eu acredito que ela vai ainda avançar muito. Claro que existem muitos excessos, mas assim, eu não sei se é uma impressão minha, mas o que eu tenho visto é que parece que as pessoas, hoje elas estão menos, né? Sim, mas é que mudou Teve, muito. tipo, um boom, assim. Isso. Mas assim, foi muito... Como eu estou na área já tem quase 6 anos, né? Consultório, parte de estética mesmo. Nesses 6 anos já mudou bastante também. Desde, assim, um congresso que você vai, um curso que você participa. Então, era muito o que eles pregavam também, né? As técnicas não eram as mais adequadas, enfim. Hoje já está diferente. Quem busca, assim, se especializar de uma forma... cursos mais avançados, você consegue fazer coisas, assim, procedimentos lindos, né? Rostos, conseguimos ali adequar o rosto, independente de quantidade, mas sem exagero, sem ficar aquele exagero aparente. Mas o que foi mudando mesmo, foi mudando esse conceito, foi mudando o que as pessoas procuram também, foi mudando o olhar do profissional, sabe? Então, hoje as pessoas, elas buscam fazer, tem o preconceito ainda, existe. Muitas pessoas, assim, o que a maioria fala, eu quero fazer, mas eu quero que o outro veja que eu estou bem, mas não saiba o que eu fiz. Sim. Mas eu concordo, fica muito bonito, né? Então, ali mora onde que a gente vai tratar de uma forma, assim, mais refinada, sabe? Sem o exagero. Então, tudo isso mudou no decorrer do tempo também, que foi muito bom, que as pessoas os pacientes saem ganhando, né? Ficam mais bonitos. Então, o profissional teve que se especializar muito mais no decorrer do tempo também. Então, tem tudo isso. E fala-se muito de
de medidas preventivas, né? Também, aham. Hoje, me corrija se eu estiver errada, mas a produção de colágeno, acho que tanto da mulher quanto do homem, Até os 25 anos. Então, a gente, assim, produz até os 25 anos, que é, ó, super jovem, né? A partir dos 25, a gente tem o nosso banco. A partir daí, a gente só vai gastando esse banco de colágeno, né? Então, por isso que aí chega... Aí depende muito de genética, né? Da pele da pessoa, genética, como que é o estilo de vida da pessoa. Tem pessoas que vão sentir isso com 30 anos, outras já com 27, outras com 40, 45 anos. E aí é o momento, né, na avaliação que a gente vê a fazer o estímulo desse colágeno. Porque se a pessoa, né, consumiu muito esse banco, é onde que você realmente tem aquela sensação, nossa, meu rosto parece que derreteu. derretendo. Aham. Exatamente. E então, no caso, se você parar e analisar, o interessante seria começar antes dos 30. Sempre que a gente fala preventivamente, o interessante é começar antes. Mas tudo tem que ser avaliado mesmo, sabe? Mesmo preventivamente. Porque tem pessoas que não têm essa necessidade ainda, né? Outras já têm. Na verdade, o bioestimulador de colágeno nunca é demais. Né? Desce para colocar ali na caixa d'água, ótimo também. Mas é muito importante a avaliação. Tem pessoas que têm a necessidade antes, outras não. Mas uma média geral, depois dos 30, 32 anos, já é interessante, né? Ter esse cuidado, bem preventivo. Para não chegar lá com 45 anos, por exemplo, aí vira esse caso do rosto bem derretido. E aí, o que a gente faz? A gente já tem que montar um protocolo, um tratamento. Não é só bioestimulador de colágeno, é reposicionamento de tecido. E aí tem várias técnicas aí pra gente fazer isso, né? Mas sempre que é preventivo, a pessoa sai ganhando. Olha aí, ó, pessoal. Então, quem estiver nos acompanhando, as mais jovens já vão começando a utilizar os bioestimulador aí, porque depois, daí vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Sente, não tem jeito, sente. Exatamente. Eu, por exemplo, a doutora sabe, eu ainda não comecei a investir, gente, eu tô só gastando. Mas graças a Deus, a minha pele, eu tenho uma genética boa, né? Vamos ver. Mas vou fazer uns processos aqui com a doutora e vamos... A gente dá um jeito. Exatamente. Eu falo muito assim que... o que me pegou mesmo, assim, foi do ano passado pra cá, sabe? Que antes... Quando você tira a foto, você pega o teu melhor ângulo, você pega a tua, né? Você vai fazer uma cara bonita, né? Eu sei que eu não gosto desse lado, vou tirar desse e assim vai. É isso. Mas quando eu comecei a fazer as mentorias, quando eu comecei a fazer... Eu faço muito atendimento online, então a gente se enxerga muito, a gente se vê muito no vídeo. E aí começou, sabe? Tanto é que eu te falei, né? Isso naquele dia. Aí eu comecei a me observar mais. Porque aí você começa a observar as linhas de expressão. Essa sensação, parece que meu rosto tá derretendo, sabe? E aí eu comecei a pensar, nossa, Prestar cara, mais atenção nisso, né? exatamente. E aí que você se dá conta que, claro, né? Já passei dos 30. E é o processo, né? Faz parte. Exatamente. Faz parte. Os procedimentos, eles vieram para nos ajudar nessa parte, né? Então, por isso que, assim, não precisa ser transformador, nada disso. Hoje a estética é a nossa aliada para isso mesmo, né? Então, chega um momento, quando você começa a perceber, esse é o momento, né? De algo mais preventivo mesmo. Exatamente. E claro, né, levando em consideração, assim, que uma questão que você falou também, a pessoa que tem uma vida assim, né? Claro que tudo, o nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, se você
menos bebida alcoólica possível, não fuma. Tudo isso. Sua resposta vai ser melhor. Exatamente. Então, é na nossa pele. E assim, até se vier a fazer os procedimentos também, né? Influencia na durabilidade, no resultado, como que vai ser, né? Então, às vezes tem protocolos que eu nem posso garantir para a pessoa, em uma sessão você vai ficar assim. Depende muito de como que a pele da pessoa vai responder, né? Cada Então, organismo, né? Exato. Então, aí depende muito como que o próprio corpo da pessoa vai responder àquele tratamento. Digamos, um estímulo de colágeno, né? Aí depende fator idade, a parte aí do estilo de vida também. Então, nem tudo é igual para todo mundo. Sim, sim. Né? Não tem receita de bolo. Por exemplo, com certeza essa é uma pergunta frequente no teu consultório. Quanto tempo dura o Botox? Sim. O Botox, querido, ele poderia durar mais tempo também. Eu também queria, sabe? Mas o que ele já traz em bula para nós? Foi algo que mudou também. Tanto que ele já traz em bula para nós 3 a 6 meses, né? Então, eles já trazem essa janela maior para também já não ter o risco assim, o profissional tem uma reclamação com o laboratório, algo assim. Antes, ele já tinha uma durabilidade maior, de 6 meses. Mas a gente sabe aí que tem alteração desde composição, concentração, né? Então, realmente, o que nós temos hoje no Brasil, né? Liberado, tudo certinho, todas as toxinas, independente de marca, eles vêm em bula para nós de 3 a 6 meses. O que a gente vê na prática? De 4, 5 meses, e aí tem peles muito boas, organismos muito bons aí, que é 6 meses, até 7 meses, né? Lógico que a aplicação também depende muito, dose dependente, né? Se usar uma quantidade baixa, vai durar 2, 3 meses, não tem, né? Mas se for uma dose dependente maior e realmente o que a pessoa precisa, tem aí uma durabilidade de 5 meses, 6 meses, sabe? Mas o que eles trazem hoje em bula para nós, que é o que a gente fala para o paciente também, é 3 a 6 meses. Mas assim, o paciente fazendo 2 vezes no ano já está ótimo, né? 3 vezes é o sucesso, mas fazendo 2 vezes no ano já está bem bom para ter essa qualidade da pele a longo prazo, sabe? O cuidado é sempre essencial, né? Sim, nós até temos, assim, tem uma toxina que foi lançada fora já, né? Ela promete uma durabilidade de 10 meses a 12 meses, que vai ser sensacional. Porém, ainda não foi liberado no Brasil, então essa ainda a gente ainda não temos por aqui. Mas provavelmente logo chega para nós também. E aí, claro, né, que tem toda a parte do cuidado diário, que também, sim, né, influencia, né? Com certeza. E tem os, digamos assim, os escolhidos, né, que sempre tem. Porque tem aqueles assim, que não seguem nada à risca e mesmo assim dura 8 meses. Tem muita explicação, sabe? E tem aquela pessoa certinha que às vezes dura 4 meses. A gente faz uma investigação, tem formas da gente investigar também, né? Deficiência às vezes de zinco, a gente consegue manipular uma formulazinha em pessoas que a gente já sabe que dura pouquinho tempo, uma formulazinha de zinco com fitase para aumentar essa durabilidade, né? Então, tem como a gente ter algumas formas de investigação também. A pessoa passou um período, tem às vezes paciente que fala, nossa, meu Botox sempre durou 5 meses, 6 meses, desta vez durou 3 meses, 4 meses. Então, vamos investigar o que aconteceu. Passou por um processo infeccioso, teve que tomar muita medicação, ou uma cirurgia, tudo isso influencia. Medicações fortes diminuem a durabilidade do Botox, anestesia diminui a durabilidade do Botox. Então, tem vários fatores também que influenciam aí na durabilidade. Não que não está mais fazendo efeito na pessoa, mas algo aconteceu naquele período que deu uma diminuída. Faz novamente a aplicação, se tudo estiver certinho, vai durar mais tempo de novo, sabe? Na época do Covid, aqui eu morava lá em Sorriso, né? Então, eu atendia lá. Foi 2020, né? 2020, 21, 22, mais ou menos, a época do Covid.
o Botox durava uma eternidade, era uma bênção. Por quê? Porque na época do Covid, todo mundo tomava diariamente zinco com vitamina C, né? Para aumentar a imunidade. E aí o Botox, ele adora o zinco, a quantidade alta de zinco no organismo. E aí o Botox durava muito. Mas aí, assim, por quê que durava muito? Porque estava todo mundo preparando o corpo para não pegar o Covid. Olha só que beleza. E aí, o Botox durava mais tempo, né? Mas é o quê? O zinco, né? A pessoa que tem deficiência aí de zinco, a gente às vezes até orienta a reposição oral mesmo, né? O próprio zinco com vitamina C, ou essa formulação que a gente passa de Confitase também, para ter um efeito maior do Botox. Mas, assim, tem várias particularidades, né? Do efeito durar mais ou menos, o que aconteceu com a pessoa, ou também a aplicação dependente, né? O próprio Botox tem muito cuidado com ele, né? Tem questão de temperatura, a diluição dele tem a forma correta de fazer, a quantidade do diluente, como você vai manter essa toxina, e aí na aplicação, né? A quantidade necessária para aquele paciente, qual é a força muscular daquela pessoa, né? Então, tem muitas coisas que dependem aí da durabilidade do Botox. Mas, um geral, é isso, 3 a 6 meses mesmo. Além da parte facial, você faz corporal também? Corporal, hoje, eu faço só a harmonização glútea, né? Eu foquei nessa parte mesmo, que é o que eu gosto, né? Antes, é aquela coisa, lá no início a gente fazia mais coisas. Hoje, eu foquei bem. Então, corporal é o bumbum. Então, né, a gente faz preenchimento, bioestimulador de colágeno também, a gente faz a harmonização glútea, fica muito bonito. E aí, o restante é bem facial, né? Face, papada, pescoço, colo, a gente cuida dessa região. Colo também? Colo também, bioestimulador de colágeno, ou as tecnologias que estão aí a nosso favor, né? Os ultrassom macro e microfocado, que ajudam bastante no estímulo de colágeno. Tem aquelas pessoas que têm as linhas do sono, sabe? Então, no colo ajuda bastante, porque às vezes a gente trata o rosto e esquece de pescoço e colo. Sim. Né? E aí tem pessoas que dá uma diferença discrepante muito alta do pescoço pro rosto, porque o rosto lembra de cuidar. E aí esquece um pouquinho do pescoço e do colo também. Que interessante. E na parte do bumbum, como que funciona? Agora fiquei curiosa. Por exemplo, a cada quanto tempo, assim, como que faz? O bumbum, ele já tem uma durabilidade maior, né? Porque a gente usa uma quantidade maior. O ácido hialurônico preenchedor que eu uso, né? No protocolo que eu faço, ele tem uma reticulação. Ele é um gel mais espesso, mais firme. Então, uma durabilidade de 2 anos. Porém, assim, tem pessoas, mesmo com essa durabilidade, a gente precisa fazer mais que uma sessão. Uma sessão não é suficiente, né? Então, assim, para a gente atingir o objetivo, às vezes são 2, 3 sessões, e aí sim, a partir das 3 sessões, 2 anos para uma manutenção. Outras pessoas, uma sessão é suficiente, né? Mas aí depende muito, porque qual é a queixa principal, o que a gente vai indicar e o que realmente a pessoa precisa. Mas o que a gente usa o bioestimulador de colágeno, mas é uma quantidade bem alta, o preenchedor corporal, a base de ácido hialurônico, e também alguns aminoácidos para fortalecimento, né? Mas fica muito bonito, é uma quantidade mais alta que a gente usa, a gente faz, assim, a harmonização mesmo. Eu me especializei em São Paulo, nessa parte de harmonização, né, do bumbum. Eu fiz um curso somente de harmonização glútea em São Paulo, então... Quando eu vim, né, voltei com essa técnica quentinha para cá, foi algo, um diferencial, né, fica muito bonito. Eu até, sempre que o paciente deixa, a gente posta lá os resultados. Olha só que bacana. Eu não sabia dessa parte. Bem interessante. Uma coisa que eu gostei bastante na consulta que eu fiz com a doutora é que ela foi muito assim... como que eu posso dizer... Nada de excessos, Sim. Nada de exagero, sabe? E eu senti isso, assim, eu gostei disso, sabe? Porque eu também falei, não, eu não quero nada muito exagerado, né? Trouxe as minhas queixas, as minhas
as minhas dores. E logo você já me trouxe, olha, isso, e tá bom, não precisa mais, sabe? Eu gostei muito dessa forma, desse entendimento teu, sabe? Porque, claro, né, que o mercado hoje tem muitos profissionais e às vezes as pessoas acabam colocando um monte de coisa ali. E tem pessoas que nem precisam, Sim. né? E aí é onde que tem muita questão do medo das pessoas. Acho que esfriou, né? Então, tá bom. Tá morninho, mas tá bom. Mas aí que tem o medo das pessoas, sabe? É justamente por isso. Porque às vezes tem o medo da quantidade muito grande, né? E às vezes nem a quantidade dependente também, sabe? É a forma correta onde colocar, como fazer. Né? Mas eu sinto muito isso também. Às vezes a pessoa já chega com esse medo, né? Mas aí vai muito da confiança, né? A Sim. confiança na indicação, a confiança de entender o que o profissional te passa, que isso é muito importante, né? Assim, para a pessoa te entregar o rosto, tem que confiar muito. Sim. Né? Então, por isso que, assim, tem às vezes, muito questionamentos que chegam para minha secretária, só questão de valor. Eu entendo que a pessoa quer saber o valor de certo procedimento. As pessoas, né, têm essa ânsia de saber o valor. Mas aí eu sempre oriento a Jéssica, que é a pessoa que cuida da minha agenda e faz o primeiro atendimento com o paciente, a conversar com o paciente para a gente agendar essa consulta, essa avaliação. Porque não adianta a pessoa só saber o valor do procedimento, né? E dependendo do que for, não tem como eu passar o valor. Não tem, né? A pessoa é única. Mas até para ela, se realmente é comigo que ela vai se conectar, se é comigo que ela vai confiar de entregar o rosto dela. Sim. Pode ser que não, né? Então, assim, cada um se conecta com... A gente se conecta com pessoas. Sim. Né? Então, assim, eu vou gostar muito de certo profissional. Outra pessoa, às vezes eu posso indicar, a pessoa vai lá e fala, não me conectei. Né? Então, por isso que a avaliação é tão importante, né? Eu bato na tecla da avaliação da consulta, justamente para isso, para a gente se conhecer. Não vai sair fazendo o procedimento, é para conhecer, né? E é uma coisa que até esses dias a gente conversava aqui. Hoje, Beltrão tem mais de 100 mil habitantes. Então, assim, você não vai conseguir atender todo mundo, assim como eu também exato. não, né? Eu sempre falo assim, como se eu morasse aqui em Beltrão, né? Mas eu tô sempre aqui, as pessoas até, quando eu falo que eu moro em Marmeleiro, as pessoas falam assim, você mora em Marmeleiro? Como assim? Mas é verdade. Sim. Eu não vou conseguir atender a 100 e vamos jogar mais o povo de Marmeleiro junto, mas né? Tem para todo mundo, exatamente. Pra todo público. Tem profissionais para todos os gostos. Sim. Né? Tanto o profissional quanto o cliente. Isso. E tá tudo bem, né? Isso. E o importante é que as pessoas busquem se cuidar. Mas isso que você falou, eu acho muito interessante para a pessoa conhecer. Porque, assim, eu também tinha muitas dúvidas, muita curiosidade, sabe? E aí, quando eu fui lá, assim, nossa... Tipo, a forma como você me explicou tudo, os procedimentos, como que é e tal... Nossa, sabe, me clareou, assim, porque... às vezes eu acho que até eu falo demais, assim, mas eu gosto, sabe? Porque, assim, ó, eu já atendi muitas pessoas que fizeram procedimentos e não sabem relatar o que fez certo, sabe? Eu gosto que o meu paciente saiba certinho o que ele vai fazer, ou como vai ser feito. Eu mostro o que eu estou fazendo, eu mostro o que eu vou usar nele, sabe? Eu acho que o paciente tem que ter esse conhecimento e é direito dele. Eu acho bem importante. Porque, às vezes, assim, tem muitas coisas. O mundo da estética tem de tudo. Sim. E todos os tipos. Exatamente. Né? E muita gente fazendo simplesmente pelo fato de ganhar dinheiro. E aí, coloca até em risco a vida de certas pessoas. Sim. Né? Então, por isso que eu falo bastante. Eu falo assim, até um curso que eu fiz... O profissional, né, que deu esse curso, ele falou assim, façam dos seus pacientes eles se tornarem os doutores, como se eles estivessem atendendo eles mesmos.
Porque aí ele vai ter entendimento, ele vai chegar no teu consultório e vai falar, vai te ajudar a montar o teu protocolo de tão entendimento que ele tem, mas por quê? Você explicou certinho o que ele está fazendo. E é direito do paciente saber o que está fazendo. Porque, às vezes, antigamente usava alguns materiais que tinha até um certo risco para o paciente nem sabe que tem aquilo no rosto, né? Isso é injusto. Não tem, a gente vê algumas coisas, assim, enfim, que deixa a gente triste, que é o que faz as pessoas terem medo também. Sim. Né? Então, por isso que, às vezes, eu falo até demais, mas eu gosto do paciente ter esse entendimento de tudo que vai, ou que possa vir a fazer, né? Então, ele não fica com essa dúvida. Acho que essa dúvida não tem. Sai de lá um expert. Sabendo. Mas é importante, Sim. né? Ter conhecimento. E eu sempre falo assim, que quando a pessoa sabe, ela tem o conhecimento, é muito difícil depois, por exemplo, assim, vamos que busque outro profissional. Não, mas eu sei que tem que fazer diferente, Sim, né? isso. E Tem é nível de importante. comparação, né? Exatamente. E não é porque não é estética que não é saúde. É muito importante, sabe? A estética não é só a parte superficial ali que você vê realmente o resultado mais bonito, mas envolve muito a saúde. Nós temos que saber, tudo que eu faço pode ter uma intercorrência, mas eu sei resolver essa intercorrência? Então, não adianta de nada eu só saber fazer. Eu tenho que saber resolver também. E posso ter, mas eu não tem problema de ter uma intercorrência. Eu tenho que saber resolver essa intercorrência, né? Então, não é só estética a parte superficial. Ela envolve a saúde do paciente, né? É um procedimento minimamente invasivo? Não é cirúrgico, mas a gente vai alcançar alguns tecidos, a gente pode atingir aí algumas, né, vasinhos, algo assim. Então, tem que ter conhecimento, cautela, tem que saber o que estar fazendo. Sabe o que estar fazendo? Se acontecer alguma coisa, você sabe resolver. Então, você tem que passar essa confiança para o paciente também. Não adianta de nada você só fazer. Você tem que saber resolver uma intercorrência também. Sim. Ninguém está livre disso, sabe? Quem faz isso, tanto que quando eu fiz a minha especialização nessa área de estética, nós éramos, na turma, acredito, entre 20 e 25 profissionais. Olha, de verdade, você tem 3 ou 4 pessoas, né, hoje com consultório e com clínica, é essa média. Porque a grande maioria não continuou pelo medo das intercorrências, né? Porque não é superficial. Então, assim, tem que saber fazer, mas tem que saber também, se acontecer alguma coisa, resolver esse problema. É muito difícil? É muito difícil. Se você tem conhecimento, é muito difícil ter. Mas se tiver, você sabe resolver. E esse é o suporte do paciente. Eu já peguei paciente com intercorrência, resolver intercorrência de profissional que não sabia resolver. Então, é bem complicado, sabe? Nem digo aqui, isso, né? Eu atuei por muitos anos lá no Mato Grosso também, enfim. Então, assim, o mais importante do que só saber fazer é saber também resolver, sabe? Então, por isso que a estética não é tão superficial como a gente imagina. Ela envolve saúde também. E aí tem outro ponto. A pessoa procura a gente um desejo de melhora, uma expectativa de resultado, né? E aí, você, ao invés de entregar isso, entrega um problema a mais para a pessoa, né? Então, assim, não é isso que você quer. Você quer que o paciente saia de lá feliz, contente, realizado com o que ele veio buscar. Sim. Porque é muito a expectativa. Tanto se é uma expectativa de só melhorar, ou de algo que incomoda por muitos anos, né? Então, assim, você entregar esse melhor resultado, que é o melhor, mas não entregar um problema para ele. Mas você não vai entregar um problema se você souber exatamente o que você está fazendo, né? Tanto que na nossa área não tem só curso de fazer. Aprender a harmonização glútea, aprender o full face, a harmonização facial, o preenchimento em todas as regiões. Tem também o de intercorrências, né? Então, assim, tomara a Deus que você nunca precise resolver uma intercorrência. Mas se você precisar, você sabe como resolver. Porque não é só a estética não é só superficial. Então, ela envolve saúde da pessoa também.
Então, não é algo que vai bem mais a fundo, né? Tem procedimentos que eu não faço. Eu não vou colocar em risco a saúde do meu paciente. Que eu aprendi, eu fiz curso e eu decidi não fazer. Porque eu não acho que eu possa colocar o paciente em risco por causa de um detalhe que a gente pode fazer de outras formas, sabe? Sim. Às vezes é um caminho mais longo, às vezes é um caminho mais longo. Mas eu sei que eu vou deitar minha cabecinha lá no travesseiro e vou estar tranquila em relação a isso, sabe? É muito, muito importante você falar isso, Letícia. Eu acho que isso traz muita credibilidade para a profissional que você é. Claro que eu, né, já tenho conhecimento do teu trabalho, mas talvez as pessoas que estão nos acompanhando ainda não sabiam, né? E é muito importante falar sobre. Pode dar problema. Pode. É difícil, mas pode. E a gente vê os casos, Sim, né? com certeza. Então, por isso, e assim, a gente vê também muito caso negligenciado justamente por isso. Não são matérias-primas boas, o que é realmente liberado. Então, por isso que, assim, eu mostro tudo pro paciente. O paciente sabe tudo o que está acontecendo com ele, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que é utilizada no paciente que não pode usar, né? E as pessoas, alguns profissionais fazem puramente para ganhar dinheiro. Sim. Porque tem muita gente que entrou aí no mundo da estética pensando só no fator financeiro. E não é bem assim, né? Quando a gente realmente vê o investimento que é de um bom produto, não é bem assim, né? É aquilo que eu sempre falo, né? É a tal da reciprocidade. Você trata o teu cliente como você gostaria de ser tratado. Exatamente, E eu acho isso muito importante em todos os serviços que a gente presta, em tudo que você for fazer. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você entende, poxa vida, eu gosto de ser bem tratado, eu vou Isso. tratar bem os meus pacientes, eu vou tratar bem os meus clientes, Isso. né? E a gente precisa ter essa empatia, né? Essa reciprocidade. E assim, nada que eu vou entregar para o meu paciente não é algo que eu não tenha feito. Então, assim, tem até questionamento sobre isso. Você fez? Você tem? Então, tudo que eu faço no meu paciente, eu já tenho aqui, ó. Já tá aqui. Então, tenha certeza, né? Que se eu entregar para ti, é algo, ou melhor, eu não faria em mim, na minha mãe, na minha irmã, né? Em pessoas próximas a mim, algo que não seria bom. Então, eu entrego realmente a mesma coisa para mim, para essas pessoas próximas, para todos os meus pacientes. Sabe? Então, aí que tá a diferença, muitas vezes, assim, a gente fala muito na questão do empreendedorismo de preço e valor, né? Então, Sim. aí mora também muito essa questão também. Exatamente. E é só, né, quem trabalha essa parte que vai conseguir entender, né? Sim. Claro que você consegue encontrar serviços de todos os valores Sim, no mercado. Sim. E Mas... temos muitos profissionais bons aqui na região, muitos bons. É o que você falou, a gente está numa cidade aí de 100 mil habitantes, tem gente para todo mundo, né? Sim. Tem muita gente mesmo, assim, prontamente quando você me falou, eu já aceitei, porque eu sei, assim, além de ter essa experiência nova, muita gente não me conhece. Eu sou relativamente nova aqui, porque eu morei anos em Renascença, mas quando eu saí de Renascença, eu nem nessa área trabalhava, né? Então, assim, comecei toda a minha carreira lá no Mato Grosso. Então, aqui em Francisco Beltrão e na região, eu sou nova. Eu estou aqui há 2 anos e meio. Então, as pessoas estão começando a me conhecer nesse sentido, confiar no meu trabalho, né? Então, aí agora, então, assim, a gente vê que é bem, não é nem digo formiguinha, mas é assim, quando o paciente vem, o melhor é o paciente de indicação. Sim. E isso demora. Não foi em 6 meses. Foi a partir de 1 ano. Porque o paciente faz o procedimento, ele vê com 15, 20 dias que fica bonito, vai ficando melhor com 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Aí que ele vai te indicar, né? Então, aí a gente vê assim, é a partir de 1 ano que o paciente começa realmente a indicação para outro. Então, eu sou relativamente nova aqui em Francisco Beltrão. Estou há 2 anos e meio. Então, tem muita gente ainda que pode vir a me conhecer, né? E eu, assim, a gente quer cada vez mais poder atingir mais vidas, né?
Então, assim, quanto mais as pessoas puderem, eu nem falo vir comigo, mas conhecer, acompanhar, ver se tem essa conexão, se gosta, né? Eu recebo muitas pacientes que chegam assim, que não me conhecem, e aí chegam e falam assim, nossa, você é realmente o que você está lá, sabe? Isso é legal, eu gosto, Sim, né? Então, sim. assim, realmente, o pouco que eu mostro, as pacientes falam, não, realmente é o que está lá, né? Não é algo irreal, fictício, enfim. Porque eu sempre falo assim, claro, que a gente leva para as redes sociais a parte boa. Ah, sim, A gente não ninguém ninguém vai lá chorar as pitangas, né? não tem, né? Mas é aquela partezinha assim, você tem que ser você. Sim, né? mas o de verdade. Exatamente, né? exatamente. E quando você... Porque ninguém consegue ser um personagem... ninguém consegue ser um personagem por muito tempo. Então, você tem que ser, né, Não você. consegue. E é assim mesmo que funciona. Mas vamos falar dos nossos apoiadores, porque hoje eu ainda não falei dos nossos apoiadores e também vamos saudar a nossa audiência, né? Quem está aí nos acompanhando pelo Facebook, quem também nos acompanha pelos aplicativos e também quem está nos assistindo pelo YouTube. Lembrando que no nosso canal no YouTube, no canal Elas Uma Conversa e Cia, tem todos os episódios, desde o primeiro episódio até o último. Então, estão todos lá. Quem quiser assistir novamente algum, vai lá no canal, deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para nós. E também vamos falar dos nossos apoiadores. O Instituto Terapêutico O Poder das Mãos, da doutora Mara, nossa amiga. Também a doutora Mara, que está com a mentoria Mulheres Raiz, do MR Treinamentos, também da doutora Mara. A Lisiane Oliveira, que ela é enteroterapeuta. A Kairos, Centro de Treinamentos, do meu amigo Jalce, da minha amiga Aline. E também vamos falar da Polita Semijoias, da minha amiga Paula. Também vamos agradecer o apoio da Tatiane Rocha, Mesa Aposta, que faz trabalhos lindos. Inclusive, a Tati está com muitas peças lindas agora para o Natal. Se você quer montar uma mesa muito bonita aí para sua família, para receber as pessoas que você ama na tua casa, chama lá a Tati, vai lá no Instagram, chama ela, que ela ainda está recebendo encomendas. E também quero falar, antes que eu esqueça, que na segunda-feira eu estarei fazendo uma masterclass gratuita falando sobre cores. Vai ser lá no Zoom. Então, quem quiser participar, vai lá no meu Instagram e o link tá na bio. Entra no grupo, que lá eu vou disponibilizar o link para assistir a aula ao vivo sobre cores, na segunda-feira, dia 24, às 19h30. Falamos bastante já, né? Sobre a sua trajetória como esteta. Farmacêutica esteta. Isso. E agora vamos falar um pouco da maternidade, né? Vamos lá. Nós temos filhos de idades semelhantes. Né? O seu tem que idade? O meu vai fazer 4 em dezembro. A Ceci faz 4 em fevereiro, tá ali, ó, pertinho. O Arthur, se ele tivesse nascido no tempo, né? Se ele não fosse um pouco antecipado. Mas, assim, eu acho que os desafios, a gente até conversou um pouco no off aqui, né? Essa fase que eles estão, assim, eles são muito ativos. Sim. Eu falo assim que, meu Deus, hoje, por exemplo, né? O Arthur ficou o dia todo comigo, não tinha aula.
Gente do céu, quanto que fala. Meu Deus, eles são assim. Sim, energia, né? Sim. E não dá pra falar nada que eles não esquecem. Não. Meu Deus do céu. Me conta assim, a maternidade sempre foi um desejo? Eu sempre deixava pra frente, né? A gente é assim, eu sempre ia falando, é o ano que vem, o ano que vem. E aí, mas sempre tive vontade. Mas não era algo que eu me cobrava muito, sabe? E pro Thiago também foi algo sempre super tranquilo. A gente tinha vontade, mas a gente não tinha essa cobrança. Mas aí, quando eu tive um diagnóstico de baixa insuficiência ovariana, a minha médica até desenhou lá uma luzinha amarela. Ela falou assim: agora a gente tem que começar a prestar atenção. Eu tinha 32 anos, que eu poderia não conseguir gestar, né? Se eu não começasse a tentar, né? Porque eu tinha essa baixa contagem de óvulos, ou então fazer o congelamento dos óvulos, né? E foi aí que nós começamos a tentar. Daí eu falei, não, então assim, já que eu ia deixar para o próximo ano, né? Mais um ano para frente. E aí que foi quando a gente começou. A gente tinha indicação de FIV, né? Justamente por esse diagnóstico. Geralmente os casais tentam aí por um ano, né? Para depois, em uma investigação. No nosso caso, era umas tentativas de 6 meses, e aí sim já era indicação de FIV. No 6º mês eu engravidei de forma natural da CES. Assim, Deus prepara tudo na hora certa e tem a mãozinha dele para tudo, né? Então, essa vontade real veio mesmo a partir desse diagnóstico, porque até então eu deixava, eu sempre dava prioridade pro profissional mesmo, sabe? A Ceci nasceu em 2022, então eu estava com 2 anos de consultório, então eu não pensava ainda, assim, né? Eu estava naquela vida nova de consultório, então mudei, assim, de vida, né, do setor público para o consultório particular, então é algo que eu iria deixar para frente, mas aí foi quando nós realmente acendeu aquela vontade, não, a gente tá nesse tempo, vamos. E aí que veio a gestação da Ceci. Mas era algo bem tranquilo, assim, para mim. Não era algo que eu me cobrava, sabe? Dessa questão da maternidade. Eu sempre tive vontade, mas eu sempre deixaria para frente. Hoje eu falo, até para quando a gente conversa, ou alguém que, quero uma opinião. Vivendo hoje, eu teria tido mais jovem, né? Lá nos 20 alguma coisa, 27, talvez 26, 27. Porque a gente percebe que a gente dá conta de tudo. A gente faz tudo igual, sabe? Então, assim, até para pensar numa segunda gestação. Hoje, eu teria tido mais jovem, mas com a experiência de hoje, né? Porque, assim, o puerpério não é fácil. Não é nada fácil. Você teve o seu que veio também prematuro, a Ceci também veio prematura, uma gestação extremamente difícil, de risco, enfim. E aí foi para UTI, então assim, foram momentos bem marcantes, né? Então o puerpério não foi fácil, não é fácil, nenhum puerpério é fácil, nenhum, independente, né? E aí é muito como você vive aquilo, sente aquilo. Hoje, com a maturidade que a gente tem, né, de quase 4 anos, né? Se tivesse uma segunda gestação, eu sei que eu viveria de uma forma diferente. Mas eu precisei viver essa primeira para ter essa noção de hoje, né? Mas foi assim, a forma a gente conduziu desta forma, né? Essa vontade, enfim. E aí veio a Cecília, trazendo aí muitas bênçãos, milagres também, assim. Eu falo que é a minha primeira não. A gente tem várias experiências com Deus, né? Mas a minha segunda grande experiência foi ela, assim, a de fé mesmo, de perseverança, de ver que realmente Deus está ali nos amparando, segurando as nossas mãos. Ela foi a minha segunda grande experiência. A primeira foi o Thiago, eu falo que ele me fez dobrar joelho no chão. Ele pegou um Covid, que foi bem difícil.
E aí, né, que a gente morava lá no Mato Grosso, então a maioria da família aqui, alguns familiares lá, bastante amigos dando suporte, mas foi, assim, dias difíceis. Então, foi minha primeira grande experiência ali com Deus perseverando, foi a recuperação dele. E aí, depois veio a Cecília. Mas ele precisou ficar internado, Ele, sim, tudo? não, ele ficou internado, ele teve mais de 60% do pulmão acometido. Nossa! E aí, ele só não precisou entubar, porque lá em Sorriso, no hospital, foi muito bem amparado, né, a parte médica. Eles tinham aquela máscara, acho que é VNI, não me recordo bem o nome, que fazia a função do pulmão, sabe? Cada quarto tinha uma máscara para 2 pacientes. Então, enfim, tinha um custo muito alto para o hospital, mas aquele hospital tinha, né, esse aparelho nos quartos, o que salvou de uma intubação, né, porque ele fazia essa respiração, fazer toda aquela troca de ar, enfim, né, não vou saber falar certinho, porque às vezes eu vou falar alguma coisa errada em relação a isso. Mas foi bem desafiador. Ele quase foi para UTI, enfim, foram dias Isso difíceis. antes de você engravidar? Foi um ano antes, foi em 2021. E aí, 2020, 21, né? E eu engravidei em 2021, tive a Ceci em 2022. Meu Deus. Aham. O Covid foi o Covid um momento marcou muito muitas difícil, pessoas, né? Sim, sim. De muitas formas, assim, nós temos histórias aí, inúmeras histórias, né? Sim, sim. Eu perdi a minha... Primeiro, foi a filha da minha prima, 25, 22, 20 e poucos anos. Aí, 16 dias depois, foi a minha prima, mãe dela. Meu Deus. E 2 meses depois foi a minha tia, no caso, vó da... Nossa, da uma família toda Sim. dilacerada, né? Foi assim, foi muito difícil, sabe? Foi muito dolorido, assim. E sem contar que hoje, a gente olhando pra trás, parece que foi um pesadelo, né? Sim. Não é de acreditar que a gente viveu aqueles dias, né? Exatamente. Foi muito difícil. E assim, quando a Cecília nasceu, ainda estavam... Ainda tinha resquícios de Covid, né? Tanto que ela foi para UTI, lá, né, em Sorriso, ela foi transferida para outro hospital, e eu tinha que ficar internada no hospital também se eu quisesse ter acesso a ela, né? Lá eles tinham um projeto que as mãezinhas ficavam no hospital também, um quarto só para mãezinhas, e cada 3 horas entrava na UTI e ficava 15 minutos com o bebê, né? Ou, enfim, vendo da incubadora, ou quando podia pegar no colo se ele não estava entubadinho, enfim. Mas para isso eu tinha que ficar no hospital, não poderia sair de lá. Se eu saísse de lá, eu só podia entrar uma vez na semana. Nossa! Não era nenhuma vez no dia, devido ao Covid, né? Então, assim, ainda tinha toda essa parte do pós-Covid. E era um cuidado, assim, a gente é difícil, mas é um cuidado, né? Eles muito pequenininhos e estavam na UTI é porque tinham um cuidado a mais, né? Então, era um cuidado que o hospital tinha mesmo, sabe? Sim. Eu também passei por isso, né? Imagina, o Arthur nasceu de 32 semanas e ele ficou entre UTI e UCI, deu 14 dias. E, claro, ele ficou ali no regional, então ali não tinha mais essa parte para as mães. Sim. Né? Cada hospital adota uma forma, né? E pelo fato do Covid, eles precisaram usar, se eu não me engano, a área, não tenho bem certeza. Sim. Se é assim, mas enfim, usar a área para fazer mais uma UTI, Sim. alguma coisa assim. E aí, então eu, né, dei alta e fui para casa. E aí, só que eu podia entrar 2 vezes, eu não lembro se eu entrava uma vez de manhã e uma de tarde, ou 2 vezes de manhã e 2 vezes de tarde. Como a gente esquece, né? Eu falo assim, nossa, a gente sabia tintim por tintim de tudo quando eles eram pequenininhos. Aí, mas que bom, né? Exatamente. Eu lembro que, no caso, o pai, né, o Jean, ele só podia entrar uma vez. Uma vez por dia. E só, exceto pai e mãe, ninguém mais entrava, Não, né? ninguém mais entrava. Era só o pai e a mãe. Isso. E assim, isso que você falou
foi algo que me fez da fé, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de muita Sim, oração, de acreditar, sabe? E eu passei 6 dias internada, fiquei 6 dias na policlínica, porque com 31 semanas e um dia, eu já estava com... Eu tinha contração e dilatação. Nossa. Então, nesse dia que eu internei... E é muito prematuro, né? Sim. Nesse dia que eu internei, ele poderia nascer. Sim. Se eles não entrassem... A tentativa era só... Na medicação, né? E aí, nesse período, assim... Eu lembro muito que... Eu tenho impressão, assim, hoje... Quando eu lembro, que as pessoas olhavam pra mim e parece que eu tava vivendo um universo paralelo, sabe? Acho que as pessoas pensavam, ela não tá bem na cabeça. Porque o que acontece? Eu tava muito bem, Sim. sabe? Assim, tipo, tá tudo bem, tá Não, tudo mas certo. E é Deus. É Deus. É só Deus, Aham. sabe? Porque hoje, assim, eu penso, meu Deus, olha que loucura, sabe? E assim, quando me deu aquele, tipo... Quando eu pirei mesmo, foi quando... Aí... Então, ele ficou esses 14 dias internado. Aí, eu ia pra casa e voltava, ia pra casa e voltava. E aí, quando ele foi pro quarto, que ele ficou mais 7 dias no quarto, que aí, nossa, eu comecei a pirar, sabe? Porque ele não aprendia a mamar. Sim. Meu Deus. E daí, eu Eles comecei não têm a força ainda, não estavam preparados para isso. Né? Aham. E aí eu me comecei a me culpar, porque, tipo assim, como que eu não sei fazer ele mamar, entende? Sim. Nossa, aí foi bem difícil. Aí, enfim, graças a Deus eu tive ajuda e suporte de muitos profissionais bons. E até esses dias a minha irmã falou assim, porque quando ele deu alta, ele não sabia mamar direito ainda. E ele deu alta com 2... Eu nunca vou esquecer. Ele deu alta com 2 quilos e 5 gramas. Ele nasceu com 850. Pequenininho. E ele deu alta com 2 quilos e 5 gramas. E aí, a minha irmã falou esses dias, nossa, mas como que eles deram alta pra ele, né? Tipo, ele era tão pequenininho e ele não sabia mamar ainda. Sim. Eu falei, mas é que eu falei, tipo... Eu deixei muito claro. Eu já tinha contratado a consultora de amamentação, que é a Regi, uma querida. E eu falo assim que foi o melhor investimento da minha vida. Que é uma profissional que atua dentro da UTI. Sim. E, inclusive, já tinha falado, não, a pediatra, eu já vou marcar, eu tenho a pediatra, a doutora Kelly, que é especialista em neonatal. E, assim, isso da doutora Kelly, eu falo sempre, sabe? Ter um profissional que te acolhe, que te... Eu nunca vou esquecer, assim, a primeira vez que a gente levou o Arthur lá, as palavras que ela disse pra nós, sabe? Nossa, assim, ela acolheu tanto eu quanto o Jean. Porque, além de tudo, nós éramos pais de primeira viagem e de um prematuro. O pai de um recém-nascido... Ser pais de um recém-nascido já é difícil. Sim. Aí, ser pais de um recém-nascido prematuro é muito mais difícil. Faz toda a diferença ter profissionais humanos de verdade. Exatamente. Né? Com toda essa assim, empatia. E isso, eu falo... Bom, ela é pediatra até hoje do Arthur e ele ama ela. Inclusive, convidei ela para o nosso podcast também. Que essa semana teve o Dia Mundial do Prematuro, né? Sim. E aí eu falei, não, eu tenho que chamar a doutora Kelly, porque ela assim, muito humana. A palavra é exatamente essa, sabe? Humana. E ela, como profissional, assim, é incrível, uma pessoa fantástica. Faz toda a diferença. Né? Exatamente. E ela, assim, sempre nos acolheu muito bem. E, claro, hoje, né, eu sempre falo que quem olha o Arthur hoje... Não acredita, né? Não acredita que ele nasceu um cisco. Porque eu falo, ele era um cisco, sabe? E, assim, ele sempre foi muito pra frente. Bom... porque, assim, eles falam muito da idade corrigida, né? Sim. Na prematuridade. A pediatra da Ceci lá em Sorriso também, a doutora Tanise, igualmente igual a sua, assim, uma profissional extremamente humana. Eu devo, assim, minha gratidão eterna a ela sabe disso, enfim. E ela sempre falava, mãezinha, não se cobre tanto, né? A gente faz a idade corrigida da Ceci. E eu me cobrava muito, né? Nossa, tanto é que agora, quando você falou isso, eu lembrei. A primeira vez que eu levei ele numa consulta...
E aí eu chego lá no consultório e com aquele bebezinho pequenininho. E eu olhei e tinha outro bebê Enorme, da né? mesma idade O dobro, dele, praticamente. né, de nascimento. Aham. Nossa, aquilo me matou, assim, Desespera sabe? a gente, né? Sim. Não, e sem contar que eu passei por uma fase, assim, eu fiquei muito paranoica. Sim. No sentido assim, ó, eu levava ele toda semana no postinho pesar pra ver quanto que ele tinha Quanto ganhado que de tava peso. pesando? Não, isso é sério. Eu chegava assim no posto e as enfermeiras olhavam pra mim e só faziam sinal. Tipo, eu podia entrar lá, Pode ir. pelar ele, pesar e tava tudo Sim. bem. Por quê? Porque elas já sabiam que Sim. toda semana eu ia. Sim. Mas assim, deu tudo certo, Sim, valeu a sim, pena, sim. porque, sabe? E ele só evoluiu, graças a Mas Deus, é o assim. medo, né? O medo que justamente não tivesse a evolução. É, e só que essa frustração, assim, né, de olhar ele pequenininho, magricelinho ali, meu Deus do céu, né? Queremos ser um serzinho, né? E Indefeso. saber que ele depende exclusivamente, totalmente da gente, o né? puerpério olha, é só vivendo, É, né? Só vivendo. exatamente. E isso é uma coisa que eu falo muito aqui, sabe? Eu sempre evidencio essa questão, que a gente não tá reclamando da maternidade. Não. Mas é uma coisa que a gente, que é necessário falar. Sim, porque assim, não basta, não é só romantizar, é Não, maravilhoso. não, É exatamente. assim, a dor e a delícia da maternidade meu Deus. Mas o puerpério é difícil, né? A pediatra falava pra mim, né? Ela falava assim, mãezinha, por que os pais decidem ter outros filhos? Tudo passa. Sim. Eu olhava pra ela e pensava assim, passa nada, eu não vou esquecer. Aí hoje eu vejo a Ceci com quase 4 anos e a gente esquece de certas coisas que faziam sofrer absurdamente lá Sim. atrás, sabe? Exatamente. E assim, eu sempre falo isso, sabe? Eu acho que por muito tempo eu vejo dessa forma, sabe? Como que as pessoas, as mulheres, as mães, não, elas só têm que falar a parte bonita. Tem que esconder o sofrimento, a dor. Por quê? Primeiro, a gestação. Graças a Deus, a minha gestação foi super tranquila. Aham. Mas existem mulheres que passam meses. O que eu passei uma semana, tem mulheres que passam Sim. praticamente a gestação toda numa cama. É. Então, assim, não é fácil. Amamentar. Gente, amamentar é difícil. É. Amamentar é sofrido, sabe? Eu nem consegui, pra você ter. tu não Não conseguiu? consegui amamentar. Não sei se foi emocional, a gente tentou de tudo no pós, né? Mas eu tenho a questão da cirurgia, né? Eu tenho mastopexia, né? Redução do seio. E aí, vários fatores, né? Mas eu acredito que mais o emocional mesmo, sabe? Que abalou. Então, eu tive, assim, gotinhas por 15 dias. E não teve medicação, não teve chá, não teve receita A gente tentou de tudo, não E aí veio. vem a frustração. É. E, assim, gente, uma coisa que eu falo muito, sabe? As pessoas. Ai, as pessoas. Gente, se não tem o que falar, fica quieto. Mas Só que a gente escuta tanta Não, coisa, sim, né? sim. Mas Meu essa parte da Deus. amamentação, eu acho que como justamente foi esse pós-UTI, eu não, assim, ó, eu não fiquei ligada a isso. Eu só queria ver ela bem e que ela se alimentasse. Sim. Não importa se viesse da fórmula ou viesse de mim, não tinha problema. Sim. Sabe? Não, e isso é uma coisa que Eu eu tentei, falo. a gente tentou, mas não ia, não foi. Sim. E tá tudo Infelizmente, bem. Não foi, tá tudo certo. Exatamente. Eu, assim, eu amamentei o Arthur no peito até 1 ano e 5 meses. Mas, nossa, assim, não foi fácil, porque, É imagina, difícil demais. eu lembro que Sim. eu colocava o celular despertar de Sim. madrugada pra extrair o leite e pra jogar fora. Sim. Porque daí eu não podia nem levar lá pro Sim, hospital sim. por causa da questão do Covid. Sim. Então, assim, era todo um processo. Era muito difícil pra mim. Sim. E eu lembro que as enfermeiras falavam assim, você pega uma roupinha dele e coloca uma música, tu imagina só, e vai lá e fica com a maquininha lá tirando. Meu Deus do céu. Nossa, tipo, tinha noites assim que eu chorava desesperada, Sim. porque é muito difícil. O bebê não tá mais na tua barriga E você não tá com e ele ali. não tá com... Exatamente.
E aí você vai lá no hospital, você vê ele, você tem que deixar ele lá e voltar pra casa. E detalhe, o Arthur nasceu dia 22 de dezembro. Ai, você passou todo o Natal. Natal, final Ano de Novo. Nossa, assim, eu não sei por que hoje eu me lembrei de uma situação que um dia o Jean me falou assim, vamos numa sorveteria. Tipo, e o Arthur tava no hospital. E eu olhei pra ele assim, tipo, como assim que eu vou numa sorveteria? Meu filho tá no hospital. E aí eu não falei nada, eu só fui, sabe? Porque eu pensei, né, vai dizer que eu sou louca. Só que assim, pra você ver, né, o que é a cabeça de uma mãe. Sim, a gente se cobra muito, né? Sim, exatamente. Nossa, e foi, assim, um momento muito, muito delicado. E eu vejo também como é importante a gente ter um parceiro, né, do nosso lado Sim. que nos apoie, que esteja ali, que nos dê a mão. Sim. O Jean, assim, no período que eu passei no hospital, todas as noites ele veio dormir comigo no hospital. Todas as noites. Foi muito difícil, mas assim, ele ia trabalhar durante o dia, sempre vinha alguém ficar comigo, e à noite ele vinha dormir comigo. E a única noite que ele não dormiu comigo foi depois que o Arthur já tinha nascido, que aí ele foi pra casa, dormiu em casa, e daí a madrasta dele, né, que veio e passou a noite comigo também, que graças a Deus, assim, né, a gente sempre tem pessoas pra nos Sim. ajudar. E aí depois, a minha irmã, depois que ele nasceu, aí o Gia queria ficar comigo, mas aí eu dizia pra ele assim, não adianta, você não sabe. Você não sabe fazer ele mamar. Eu preciso de gente que saiba fazer ele mamar. Exato. E aí, era a época do Covid, a minha mãe, por causa da idade, ela não podia ficar. E aí era a minha irmã e a minha sogra. A minha sogra veio lá de Campo Grande. Daí, nossa, gente. Dá o suporte, né? Meu Deus, assim, foi um período... A rede de apoio é muito importante. Sim, sim. Isso que eu queria te perguntar. Foi por causa da CES que vocês decidiram voltar? Teve algum fator? E não, assim, na verdade, foi mais decisão do meu marido mesmo, né? Fosse por mim, assim, minha decisão, não iria partir de mim essa decisão. Eu gostava muito de Sorriso, e estava bem realizada lá, principalmente a parte profissional que me pesava bastante, né? Mas por decisão dele, e aí entra aquele consenso, né? Então, assim, familiar, o que faremos juntos, né? Então, ele teve, né, essa questão do retorno, eu poderia ter falado não, né? Mas aí, novamente, eu pedi o discernimento de Deus, né? De me mostrar o que seria melhor, enfim. E aí que decidimos, né? Por retornar. Mas a decisão foi dele, partiu dele. E aí eu falei, tá bom, vamos retornar. Mas também a questão da Ceci, assim, querendo ou não, a minha família tá toda aqui, né? Meus pais, a minha irmã, a mãe dele tá aqui. Ele tem um irmão aqui também, mas principalmente foi uma questão profissional para ele, né? Bem importante, então o retorno. E aí juntou tudo e ficou bom, né? Mas assim, ó, a minha adaptação aqui, o início foi difícil, não vou negar. Porque quando você não escolhe, a escolha não é sua, é difícil, né? Até você realmente falar assim, não, eu estou aqui. Sabe? Sair daquela bolha que você estava lá, né? Então, assim, o recomeço é recomeçar de novo. Minha família é daqui, tudo, mas eu recomeçar de novo aqui. Eu já tinha uma carreira, tanto que por que eu volto sempre a atender em Sorriso, né? Cada 4, 5 meses eu estou lá de novo. Visitando as minhas pacientes, eu não consigo deixar ainda, sabe? Eu tenho esse elo com elas. Lógico, eu não consigo atender todo mundo, então sempre algumas pacientes, ficam algumas de listas de espera, o que a gente consegue atender, mas eu não consigo ainda largar esse vínculo, porque foi um lugar onde eu renasci na minha profissão, onde eu fui muito feliz. E aqui, para mim, foi um recomeço, então o recomeço não é fácil, né? Sim. E principalmente aquela questão, não partiu de mim. Então, eu me questionava muito. Mas hoje eu vejo que, com certeza, foi uma decisão assertiva, né? Eu vejo a Cecília, a convivência com os avós, que ela não tinha lá, né? Muito longe. Você tinha a convivência 2 vezes no ano, 3 vezes no ano,
né? Então, assim, o crescer dela próximo dessas pessoas, ter uma rede de apoio próxima para mim é outra vida. Lá eu não tinha rede de apoio, né? Lá eu tinha uma funcionária que cuidava muito bem, que foi um anjo na minha vida, aquela pessoa que esteve comigo, que trabalhava na minha casa, mas era uma funcionária, né? Eu não tinha uma rede de apoio, não tinha uma mãe, não tinha uma irmã, tinha pessoas próximas, tinha amigas queridíssimas, mas não era aquela rede de apoio, né? E que faz diferença. Hoje eu vejo, assim, é um compromisso, ou assim, eu e o Thiago fazer uma viagem, a Ceci fica com os avós, né? Aí tem a avó paterna também, a mãe do Thiago, a minha sogra, então assim, que tá todo mundo perto. E aí eu vejo que a gente consegue fazer essas Agora coisas, vem o sabe? priminho, a convivência, né? Você imagina, né? Sim. Ela iria perder tudo isso, Sim. né? E aí eu ponderei muito isso. Quando eu pedi, assim, realmente aquela... voltar. E aí eu coloquei, assim... Eu lembro de, né, rezar muito, muito e pedir, assim, para Deus. A gente quer um sinal, né? E aí aquele sinal caiu, assim, na minha cara. Sabe quando cai na tua cara e você fala, tá bom, eu aceito? É isso. Então, realmente foi uma decisão assertiva, sabe? Mas foi a decisão do meu marido e é aquela coisa, a família vem junto. Sim, né? sim, com Então, certeza. não é um consenso. Exatamente. E assim, eu falo sempre que eu sou uma pessoa que para tudo eu peço, né, Deus. Deus em primeiro lugar. E eu acho que as respostas todas estão ali. Sim. Então, tudo acontece da melhor forma. Não tem, a gente vive experiências, né? Sim. E assim, e são todos os dias, né? Deus, ele é maravilhoso em Sim. todos os momentos. Mas essa pergunta eu sempre faço, é clássica. Você pensa em mais um filho? Eu acho que eu sempre falo aqui, até o Cadu esses dias brincou, que eu tipo assim, eu tô vivendo um momento, eu quero, mas não sei se quero, vou, mas não vou. E aí, sempre quando vem alguém, eu pergunto, se já tem o segundo, como que foi a decisão? Foi, né? E se não tem, você pensa em ter outro? É assim, a nossa decisão como casal é de não ter um segundo filho, né? Fatoridade, e eu falo, tenho que me curar de muitos medos e traumas que eu tive na gestação da Ceci, no nascimento dela. Então, assim, para ter um segundo filho é se Deus mandar. Se Deus falar assim, olha, veio, lógico, mas não que vai vir de uma decisão nossa. Então, nós, por enquanto, ficaremos aí só com a Ceci mesmo, sabe? Se Deus mandar. Se Deus mandar, claro, né? Mas a gente não tá deixando Deus mandar muito não, né? O Sabe Gil que- ali... Sabe que logo que o Arthur nasceu, eu já falava, não, a gente não vai ter outro. Não. Desde que eu saí do hospital, eu já saí pensando. Tanto é que esses dias eu até dei risada. Eu falei, gente, na minha cabeça, quando o Arthur era bebê, eu pensava assim, final do ano, então, né, quando ele estiver próximo a fazer 3 anos, eu vou parar de tomar anticoncepcional. Ele vai fazer 4, eu ainda não parei. decidi, né? Tanto é que a minha médica, naquela época, ela me falou, vamos colocar o DIU. Sim, E eu falei, não vou colocar o DIU. Eu quero ter outro filho. sim. E hoje, assim, claro que também tem essa questão, porque eu também estou vivendo um momento profissional diferente, né? Naquela época, eu lembro que eu já há muito tempo eu já tinha esse pensamento assim, eu quero mais, mas eu não sabia o quê. Como, né? Seria. Exatamente. E aí, quando eu me encontro na consultoria de imagem, hoje eu vivo um momento totalmente diferente na minha E profissão. é uma realização também, Exatamente, exatamente. Mas eu acho muito incrível ter irmãos. Então, o que me pesa muito, eu morro de dó da Ceci, é a questão de não ter irmãos. Ela não pede? Agora que a minha irmã está grávida, teve um dia que ela pediu, ela falou assim, mamãe, por que você não tem um nenê na barriga igual a Dinda? Eu, ai, Jesus, né? O que a gente responde? Mas ela tá assim, é algo incrível. Ela tá vivendo intensamente a gestação da minha irmã. É muito bonito de ver, sabe? Ela a gente foi na van que ela queria comprar um brinquedo. Tá bom, vamos lá. Ela comprou um brinquedinho para ela e 3
Ai, que pro priminho. querida! Sim, ela tá assim, tudo é pro Matheus, tudo é pro menino, é tudo pra ele. Então ela tá vivendo intensamente. Então eu imagino que se eu engravidasse, ela teria essa vivência, sabe? Mas para ela viver isso, eu preciso ressignificar muita coisa, Sim. sabe? Então assim, é por isso que se Deus mandar, ok. Mas se depender da minha decisão, eu não me sinto preparada para isso. Eu tenho muitos medos ainda, sabe? Muitos medos mesmo, né? Eu tenho a questão desse diagnóstico, então não seria tão fácil engravidar, ainda mais 4 anos depois, né? Então Sim. talvez teria que ir para uma FIV, muito provavelmente, que foi, né, a primeira vez a gente já iria. Enfim, mas é a mãozinha de Deus, né? Só que a gente não tá deixando também muita brecha. O Arthur não. Nossa, o Arthur pede. O Arthur pede muito, irmão. Pede. A Ceci, acho que agora que vai conviver bastante com o priminho, né? Ter esse fato do bebê e vai ter uma convivência grande. Talvez ela... Mas eu tenho um dozinho dela não ter irmão. Sim. O Arthur, ele pede bastante, assim. Nossa, ele pede muito. Eu às vezes, até acho que é porque a minha mãe tem uma vizinha que tem 3 netinhos que são irmãozinhos. E eu acho que porque ele vê, né? Ele brinca com eles. Então, assim, ele sempre me fala. Só que ele é muito direto. Ele quer um irmão menino. Ele já tem a escolha dele. Sim, porque as meninas são muito bagunceiras. Ai, meu Deus, pense. Uhum. A Ceci era uma gestação gemelar, né? Mas aí, sim. Mas aí, desde o início, o outro embriãozinho não teve desenvolvimento, né? Ficou aquela placentinha até o final da gestação, mas não teve. Então, ela tem um irmãozinho dela que protege e cuida dela. Eu também. Antes do Arthur, eu tive um aborto. Uhum. Eu tava de 4 semanas quando eu perdi. Então, o Arthur tem um irmãozinho, né? Mas enfim. Veremos as cenas dos próximos capítulos. É, isso aí. Faz parte, né? Vamos lá. Então, agora eu vou fazer as perguntinhas clássicas, né? Quem nos acompanha aqui já sabe que sempre tem as perguntinhas. Letícia, o que você diria para a Letícia de 10 anos atrás? Então, nossa, 10 anos atrás eu estava recomeçando de novo, né? 10 anos atrás foi 2015 foi quando eu cheguei em Sorriso. O que eu diria para a Letícia 10 anos atrás, ela ficaria muito orgulhosa da Letícia de hoje, com certeza. De ter encontrado o caminho dela, sabe? Onde ela realmente queria encontrar um sentido de tocar a vida das pessoas e ter aquela utilidade. E ela encontrou, porque naquela época eu tinha aquele anseio, né? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso dentro da minha profissão? E agora estamos em 2035. O que você diria para a Letícia de 2035? Nossa, assim, ó, se lá em 2035 eu continuar da forma que eu estou hoje e tocando mais pessoas, eu vou ficar extremamente feliz. Realizada. Porque essa é a minha meta de vida, assim, sabe? Eu sou extremamente realizada no que eu faço hoje, feliz. A gente nunca pode falar nunca para nada, mas, assim, se Deus permitir, eu não sairei do que eu faço hoje. Então, assim, que lá em 2035, eu só esteja atendendo mais e mais pessoas, podendo colaborar com a felicidade das pessoas, sabe? Mais e mais e mais, e muita saúde, bênção de Deus. Amém. Um livro. Então, um livro. Na época de faculdade, eu lia muito, mas eu esqueço o nome dos livros, sabe? Esqueço, mas eu lia muito. Depois, então, até os últimos livros que eu li, que eu me recordo, então não tem um livro assim, eu te falar o nome. Mas o que eu li o último? Do Purpério, que me ajudou pra caramba. Eu li aquele livro e chorava. Foi nos primeiros dias da sexta e pensava, nossa, esse livro me entende. Tudo, o livro tá me entendendo tudo, sabe? Então, assim, e aí o último que eu li foi o livro das 5 linguagens do amor. Ah, sim. E eu gostei bastante, porque, assim, a gente consegue entender
a gente e compreender a forma do outro, sabe? Sim. Continuamos pecando, não entendendo, não, enfim. Questionando, sim. Mas esse foi o último que eu li e por mais que é um assunto que tem bastante na internet, a gente vê de forma superficial, no livro a gente consegue ver mais aprofundado, né? Então esse foi o último que eu li recentemente e que eu gostei bastante. Assim. Eu não li, eu ouvi ele, mas é muito bom. A gente entende assim, nosso marido, mais ou menos, né? Ele vai estar lá escutando e falar assim, acho que... Mas assim, os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, é muito claro, sabe? Você vê exatamente qual é a linguagem de amor daquela pessoa. Exatamente. E é muito interessante, né? Se você parar e analisar, porque... às vezes a gente quer receber de uma forma, mas a pessoa não consegue entregar daquela forma. É isso, exatamente isso. E isso é muito... Aí muito você relativo. muda algo, sabe? Que a nossa linguagem é uma, mas a gente tem que entender qual que é a do outro. Sim. Aí você muda só uma forma de conduta, muda o contexto todo. Exatamente. Eu gostei bastante. É bem legal mesmo. Fica a dica aí para quem não leu, leia ou ouça, porque nos dias de hoje tem bastante, né? Exatamente. Informação É muito importante também, né? Que otimiza bastante o tempo. Uma palavra. Acho que tem muitas, né? Mas assim, sabedoria seria uma palavra bem... O saber, né? As escolhas. Acho que sabedoria, aí teria fé, força. Sim. Sabedoria é uma palavra muito, muito incrível, né? Traz muito discernimento para muitas coisas, né? Sim. Às vezes falta, às vezes a gente tem demais, às vezes pode faltar um pouquinho. Um filme. Então, para mim é muito difícil, eu não sou de assistir muito filme, sabe? Então, assim, essa parte de filme eu até... E quando a gente tem uma criança de olha, quase 4 anos em casa, a gente assiste o quê? Eu maratonava séries, adorava, nunca mais assisti um filme. E eu nunca fui muito apegada a isso, sabe? De verdade, nunca fui muito apegada a isso. Então, não sei te falar assim, eu gosto, mas nem lembro o nome. Um específico, assim, pra falar. Não lembro. E eu falo, assim, que às vezes a gente fala, vamos assistir um filme? Aí o Arthur vem e fala, eu quero assistir Rei Leão. Então. Aí vai. Pode ser um... Aí você assiste e você já chega num ponto que você já sabe até as falas dos personagens, né? E é assim. Mas tem muitos incríveis, né? Sim, mas eu sim. não sou de guardar muito essa questão de nome ou me apegar a um, sabe? Não tenho, assim. O momento mais feliz da sua vida até hoje. Né? Clássico. Não tem, né? Pra gente que é mãe, é o nascimento do filho, com certeza. Sim. Não tem, é inexplicável. A tua vida, ela se resume em o antes e depois, né? É até uma paciente que não tem, né? E aí a gente conversando, aí ela... mas assim, é tudo que falam, né? Ela não é tudo que falam. É que assim, antes de você ter... Tá ok, você não tem, a tua vida é ótima, E parece que você não precisa. Não precisa. Aí depois que você tem, você fala, meu Deus, como eu fiquei tantos anos sem ter esse sentido na vida. E é verdade, toda mãe é isso, né? Exatamente. E eu sempre falo assim que uma coisa que eu sempre, antes de ser mãe, o desejo de ser mãe sempre foi muito ardente em mim, assim. Eu sempre tive certeza que eu seria mãe. E eu lembro que eu pensava assim, se eu visse alguém falando, não, eu não quero ser mãe. Eu pensava, nossa, como que pode? Onde que já se viu uma mulher que não quer ser mãe? Meu Deus, né? Olha só, é uma dádiva de Deus e tal. E hoje, sendo mãe, eu entendo. Hoje eu consigo olhar e pensar assim, não, é que não é pra todas. Sim. A maternidade não é pra todas as mulheres. E se uma você não decisão, quer, né? exatamente, e se você não quer, tudo bem. Tudo certo. Porque muitas coisas a gente precisa abrir mão, Sim. né? Pra ser mãe, E, gente, não é fácil. Até antes dessa é aquilo que eu comentei. Eu não era algo que eu me questionava tanto. Então, assim, eu até... e se eu não for? Eu pensava, tudo bem se eu não for, sabe?
Mas aí quando, né, veio toda aquela questão, veio a vontade real de ter mesmo. Mas não era algo que eu me cobrava tanto, sabe? Então, assim, não questionava tanto essa parte. Eu também, assim, tipo, porque foi muito rápido pra mim engravidar a primeira vez. Eu lembro que eu parei de tomar anticoncepcional, assim, não fazia nem um mês que eu tinha parado de me cuidar, eu tava grávida. E aí eu descubro que eu tô grávida e 2 dias depois eu já comecei a ter sangramento. Uhum. Aí não chegou a passar uma semana, eu tive sangramento difícil. novamente, aí eu perdi. E aí veio aquela paranoia assim, eu tenho que engravidar, eu tenho que Sim. engravidar, sabe? E aí, novamente, não demorei, imagina, eu perdi em janeiro, em maio eu engravidei. E aí vem novamente a questão da fé. Eu sabia que eu ia engravidar em maio. Por quê? Você viu? Eu sou muito devota de Santa Rita. Sim, E eu sabia que eu ia engravidar em maio. sim. E eu engravidei em maio. Pronto. Então, é muito doido, sabe? O Arthur nasceu dia 22. Dia 22 é o dia de Santa Rita, né? Dia 22 de maio. Sim. Ele mas nasceu é dia o 22 de dezembro. Então, são coisas assim que... Claro, que eu sempre digo assim, que são coisas que só quem tem fé Sim. entende, né? Sim. Então, é inexplicável, A sabe? gente fala surreal, inexplicável, mas Sim, né? sim. Tudo tem uma explicação. E é Deus, né? Sim. E essa eu já perguntei antes, mas qual era o seu sonho de infância? Então, eu lembro muito disso, assim, de fazer entrevistas, e eu era a pessoa que entrevistava, era a pessoa que respondia. É que a gente vem da geração da Xuxa, da Sim, Angélica, né? isso. Da Eu acho que tinha esse Eliana. lúdico, né? Então não tinha É. muito assim, quero ser tal coisa, sabe? E a gente assistia muita TV, Muita, assim, aham. né? E TV era horários aberta. específicos. Então, assim, Sim, ou era sim. aquele horário, ou era só na próxima semana, Aham, né? Não tinha exatamente. como entrar no YouTube e assistir a Sim, semana toda o sim. negócio. Então, era bem lúdico isso. Então, não tinha algo, assim, muito sonho. Mas eu lembro disso, assim. E vestia todos os vestidos da minha mãe. Uhum. E o vestido do casamento dela, que tinha guardado, né? Que Nossa. guardavam, Sim, né? sim. Então, nossa, muitas e muitas vezes Sabe era que isso. uma lembrança que eu tenho muito, assim, na casa da minha mãe tem um porão, né? Então, nós brincávamos muito no porão, eu e as meninas ali da rua. E eu lembro que eu fazia desfile de moda. Então... Aham. Nossa, eu fazia muito desfile de moda, assim. Eu lembro que a minha mãe tinha uns tecidos guardados. Nossa, e eu pegava aqueles tecidos e eu fazia roupa com aqueles tecidos, Sim. amarrava. E olha só, né? É, Olha onde eu vim parar, tipo, isso, olha o mas que eu tô tudo fazendo mostra, hoje. né? Eu, assim, tenho uma amiga de infância, que é amiga até hoje, e aí a gente brincava e ela fazia desenhos lindos, perfeitos. E hoje ela é arquiteta, né? É até sócia da minha irmã, a Adri. E eu olhava assim para aqueles desenhos lindos que ela fazia e falava, meu Deus, por que eu não consigo fazer esses desenhos, sabe? Mas porque justamente de lá de pequena não era a minha área, né? Então, para mim era outra área, sempre a parte mais humana mesmo, né? Não fugir um pouco das exatas. Exatamente. Mas acho que desde quando a gente é bem novinho, tá ali o nosso Exato. desejo maior. A tua irmã é arquiteta? A minha irmã é arquiteta também, ela é assim das exatas, ela vê assim o ambiente, ela consegue ver aquilo já. Eu olho para aquilo para mim assim, meu Deus, Oi? socorro, né? Socorro, tanto que assim, tudo eu deixo assim nas mãos dela, assim, é casa, é consultório e aquilo não tem, a pessoa nasce com aquele dom e é aquilo, né? Sim, Ela sim. deixa perfeitamente lindo. E para mim é outra área. É também uma arquitetura, mas é algo mais facial, né? Mas é totalmente distinto. Então não adianta, cada um tem o seu dom maior, né? Exatamente. E tem que buscar, né? Se encontrar. Eu acho que isso é muito incrível, assim. Eu sempre falo que eu gosto de evidenciar essa questão também, que às vezes as pessoas, elas ficam muito tempo buscando algo e às vezes tá ali, Sim. né? Embaixo dos olhos. Então, olhar para dentro de si, né? Sim. Uhum. Isso mesmo. Que foi acho que foi o divisor de águas na minha vida, foi justamente isso. Eu estava na profissão certa.
Eu só não estava no local certo da minha profissão. Uhum. Né? E aí, quando eu me encontrei, você fala, meu Deus, é isso, Uhum. né? É lógico, todo mundo tem o seu financeiro, né? Todo mundo tem, mas é unir isso ao que você realmente ama. Exatamente. Se Exatamente. eu tivesse continuado no setor público, ou numa farmácia comercial, ou num hospital, eu tenho certeza que eu faria com amor tudo que eu iria fazer, né? Eu sempre, onde eu trabalhei, eu sempre gostei muito de onde eu estava. E eu tenho certeza que eu desempenhei o melhor naquele lugar, o que eu podia de melhor, sabe? Mas eu não me encontrava. E hoje, assim, eu sei que eu me encontrei hoje, né? Tem 6 anos aí que eu sou extremamente realizada. De 15 anos formada, tem 6 anos que eu estou realmente onde eu sempre quis estar, talvez. Mas tudo tem a hora certa. Sim, exatamente. Isso que eu ia falar. Talvez se em primeiro momento você tivesse buscado isso, não ia ser. Talvez, né? com certeza não. Porque tudo faz parte do Sim, processo. Sim. Uhum. E É igualmente assim, hoje, por exemplo, né? Eu acabei de voltar, não tem 30 dias, de uma imersão em full face, né? Bem parte de lifting facial, toda a parte facial, de harmonização, de preenchimento. E foi hoje eu consigo olhar diferente para as minhas pacientes, isso não tem 30 dias. Né? Mas eu até comentei que se eu tivesse feito essa imersão há 3 anos atrás, eu não teria tido a mesma experiência de Esse hoje. olhar. Eu não conseguiria agregar, né? Tinha que ser hoje. Tinha que ser com toda a experiência que eu já tenho, né? Então, tudo tem a hora certa para acontecer, né? Não dá pra gente ficar pulando muitos passos aí. Exatamente, exatamente. E é importante a gente falar sobre isso, né? A gente perceber. Eu sempre falo que a gente não pode se comparar com outra pessoa. A gente tem que olhar quem eu era Sim. antes. E a minha evolução. É Né? isso aí. É muito importante. E agora uma música. Nossa, então, ó, outra coisa, não tenho uma música específica. Eu tenho músicas que eu gosto, assim, músicas não, eu tenho, assim, as músicas mais calmas, que me acalmam, tem um estilo que às vezes eu gosto um pouquinho mais de escutar, mas não tenho uma música, te dizer uma música específica, não tenho. Não tem. Sou muito ligada Ah. nisso, de verdade. Você não é muito ligada a nomes. Não, eu peco nisso, mas não sou. Não, tá tudo bem. Imagina. Eu vejo a minha filha, ela ama música. Se ela não tá cantarolando, ela quer escutar música. Então, ela já tem o perfil que é mais do pai dela, que amam música, sabe? Eu gosto, mas não é algo que seja um combustível pra mim. Sim. O Arthur também gosta muito de música, assim, nossa, e ele canta. E eu acho muito engraçado, porque às vezes ele canta, tipo, do jeito que ele entende, sabe? E Mas sai já, cada assim, dá pra coisa. ver que é mais ligado, sabe? Que tem mais essa... muitas pessoas escutam mesmo como forma de acalmar, né? Enfim, eu não tenho muito isso, assim. Gosto de música, mas não sou ligada muito nisso. E é muito de personalidade também, né? então- E momentos, assim, eu, por exemplo, hoje, eu tô numa fase que eu escuto muito louvor, então eu entro no carro, tá tocando louvor. Coloca, né? A minha Acho Alexa que em tem- casa, É muito de louvor. dia, de momento, É. mas não tenho algo específico, sabe? E é assim, né? E é muito de fases, né? Que a Sim. gente passa também. E faz parte. Mas então, já estamos com quase 2 horas. Você viu? Conversamos bastante, né? E eu acho que foi bem legal, foi bem esclarecedor. É um assunto que eu gosto bastante de trazer. Eu acho que quando a gente fala de autoestima, a gente fala de saúde, tá muito ligado com saúde e com amor próprio. Isso é muito importante. sim. E Quem não quer se sentir bem, né? Exatamente, exatamente. É tão bom, assim, você fazer algo para você Sim. se sentir bem. Então, assim, fala é um investimento, né? Sim. Muda a sua vida, muda a sua autoestima. eu falo sempre que eu uso sempre uma frase: primeiro eu, depois o mundo. E assim, eu procrastinei muitas coisas na minha vida. E uma delas, principalmente depois da maternidade, né? Uma delas foi a academia. E aí, esse ano, eu coloquei como meta: eu vou pra academia. E eu fui. Tô indo, sabe? A Aline que, né, me cuida lá.
E assim, nossa, é tão bom, né? Você vê Faz assim, bem, né? você realmente tá se cuidando, Uhum. sabe? É amor próprio. E é tão interessante a sensação que dá Isso. depois, né? E isso serve para tudo. Pra tudo. Eu falo muito assim É o que. cuidar de si, né? Exatamente. E quando você se olha no espelho e gosta Uhum. de você, quando você se cuida, é aí que começa o Sim, amor, sabe? porque se você está bem para você, você vai estar bem para o próximo. Exatamente, Você vai estar bem exatamente. para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para as pessoas que você atende, aonde você está. Mas você tem que estar bem para você, né? Sim. Lógico, estar bem, toda a parte, né, interna, digamos assim, Uhum. mas essa parte de fora colabora muito, Sim, é o né? todo, né? É o todo. Que faz É o parte do todo. conjunto. Mas então, quero agradecer, Letícia. Eu que agradeço. Foi muito gostoso, foi um momento muito legal, muito esclarecedor. Quero te dizer que as portas do Elas Uma Conversa e Cia estarão sempre abertas para te receber, para trazer muitas novidades, que mais pessoas conheçam o teu trabalho, porque eu realmente acho que eu consegui ver isso, consegui sentir que você coloca muito amor no que você faz. E quando a gente faz o que a gente ama de verdade, o trabalho, ele não é só um trabalho, ele é uma realização. Isso, Diferente, né? exatamente, isso eu consigo ver muito no teu olhar quando você fala do teu trabalho. Isso é muito maravilhoso. E que você é uma mulher muito inspiradora e com certeza inspira todos os dias muitas outras mulheres. Eu que agradeço o convite. E eu te falei uma vez num áudio, né? Que eu me conecto muito com pessoas. E eu me Sim. conectei desde o início com você, com a sua energia, com o seu jeito, enfim. Então, eu agradeço esse convite. Para mim foi algo diferente, né? Que você proporcionou. E principalmente para as pessoas conseguirem conhecer mais, enfim. Mas muito obrigada mesmo por me colocar aqui e dar esse espaço. O prazer foi todo meu e com certeza quem nos acompanhou aí gostou bastante também. Deixa as tuas redes sociais para as pessoas conhecerem mais teu trabalho. Claro, vamos lá. Então, lá no Instagram, né, é @dra.leticiarenosto. Então, a gente sempre está lá pelo Instagram. No próprio Instagram tem também o link que dá diretamente lá no nosso WhatsApp de contato. E no Instagram a gente sempre coloca tudo que nós trabalhamos em consultório, alguns casos que as pessoas deixam, né? E estamos abertos também, pode mandar pergunta, questionamento, a gente sempre está respondendo. E é interessante também ter esse contato com as pessoas, a tirar as dúvidas, enfim. E fora o Instagram, tem o Facebook também, Letícia Renosto, e o contato do WhatsApp que está lá. Tá, ok? Então quem quiser estar seguindo aí a doutora, quem ainda não segue, vai Tem lá. também me desculpe, mas só interrompendo, tem também o @ da clínica, né? Também pode estar Sim. conhecendo, né? Uhum. Tem eu como profissional, tem mais profissionais na clínica também, a Clínica Olhares, é @ Clínica Olhares, se eu não me engano. Também tem todo o trabalho lá descrito. E então, quem ainda não segue a doutora Letícia, vai lá e começa a seguir para conhecer mais sobre o Isso. trabalho dela. E se você se conectou, se você. Já marca. Isso aí, já vai lá, clica lá no Aproveita link. fim de ano, gente do céu, agora final de ano é uma bênção de Deus, né? Todo mundo quer querendo ficar bem pro Natal, entrar- pras férias. Entrar 2026 Sim. com uma aparência tudo de bom, nova. né? Tudo Isso de aí, bom. isso aí. Então, por hoje seria isso. Na semana que vem estaremos aqui novamente com mais uma convidada, com mais histórias incríveis e inspiradoras. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Deu quase 2 horas.